Neste canal, falamos sobre profecia bíblica e, especificamente, sobre o Apocalipse. Um dos temas cruciais que precisamos entender é o papel que os 10 mandamentos desempenham no tempo do fim. No capítulo 11 do Apocalipse, é mencionado que o templo de Deus no céu se abre para mostrar a Arca da Aliança onde estão guardados os 10 mandamentos. E no vídeo anterior, cujo link eu deixo aqui em cima caso você não tenha visto, explicamos que o Apocalipse descreve salvos como aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Em Êxodo, capítulo 31, é dito que Moisés recebeu as tábuas da lei escritas pelo próprio Deus. É a única parte em toda a Bíblia em que Deus não confiou a nenhum ser humano a escrita do texto, mas, como diz o versículo 18, ele mesmo escreveu com o seu próprio dedo. Não se conhece nenhum outro resumo das leis tão breve e ao mesmo tempo tão completo. Abrange todos os aspectos da vida. Venha comigo analisar a compilação de preceitos mais famosa da história. Vamos começar. Em Lucas 10, versículos 25 a 27, perguntam a Jesus o que fazer para herdar a vida eterna e ele confirma que é necessário amar o Senhor teu Deus de todo o coração, alma, forças e mente, e ao próximo como a ti mesmo. Em Marcos, capítulo 12, versículos 30 e 31, Jesus volta a mencionar ambos os mandamentos dizendo que o primeiro era o principal e o segundo era semelhante ao primeiro, em total harmonia com o que já estava escrito no Antigo Testamento, pois em Deuteronômio 6, 5 e em Levítico 19, 18, Moisés já havia dito exatamente a mesma coisa. Mas em Mateus 22, 37, narrando o mesmo fato, nos acrescenta mais um detalhe. Nos diz que Jesus afirmou que desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas, deixando bem claro que o amor a Deus e o amor ao próximo são um resumo da lei de Deus. Em Romanos 13, do 9 ao 10, Paulo falando sobre os mandamentos, e para que não reste nenhuma dúvida de que está falando dos 10 mandamentos, começa a mencioná-los, dizendo: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás, etc. Então ele diz que todos eles são resumidos na frase: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E depois, no versículo seguinte, ele diz que o cumprimento da lei é o amor, deixando bem claro também que os 10 mandamentos são resumidos pelo amor a Deus e pelo amor ao próximo. Assim, quando Deus entrega a Moisés as 2 tábuas da lei, ele está dando instruções práticas de como demonstrar o amor a Deus e ao próximo. Uma obra-prima do direito e da literatura, onde nada é por acaso e que hoje vamos analisar sob vários aspectos. O primeiro, seu equilíbrio. Os 10 mandamentos podem ser encontrados na Bíblia em Êxodo, capítulo 20, do versículo 1 ao 17. Os 4 primeiros mandamentos falam sobre como demonstramos nosso amor a Deus e os últimos 6, sobre como demonstramos nosso amor ao próximo. Os 10 mandamentos são o equilíbrio perfeito da expressão desse amor. Nem genérico demais, nem específico demais. Amar a Deus e ao próximo é um resumo genérico demais, porque essa frase deixa liberdade para que cada um demonstre o amor como quiser. A lei de Deus, que é resumida por essas 2 frases, como vimos anteriormente, resolve esse problema ao esclarecer como esse amor deve ser expresso. Mas, ao mesmo tempo, a lei de Deus também não é específica demais. Ela tem o equilíbrio certo em 10 frases. Os judeus tentaram detalhar tudo e erraram, porque fizeram a lista tão longa e difícil de cumprir que a transformaram num fim em si mesma. Isso é ser legalista. Não, a lei de Deus não é um fim em si mesma. Sua finalidade é nos levar a Cristo. Por isso, na Torá não se fala tanto em guardar a lei, mas em andar nela. O segundo aspecto da lei que vamos considerar é a sua ordem. Os 10 mandamentos abrangem a totalidade da atividade humana, a ação, a palavra e o pensamento. Na relação com o próximo, a ordem é claramente decrescente. Não matarás faz referência ao crime contra a vida, agressão física. Não cometerás adultério, crime contra a família, agressão moral. Não furtarás, crime contra a propriedade, agressão econômica. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo, crime contra a reputação, agressão verbal. E não cobiçarás coisa alguma do teu próximo, crime a nível de desejo, agressão mental. Sua simetria. A harmonia nos 10 mandamentos. A correspondência simétrica entre as 2 tábuas está longe de ser uma coincidência. Eu sou teu Deus, que te deu e salvou a vida. Então, você protegerá a vida.
Não terás outros deuses, serás fiel ao teu parceiro, respeitarás o meu nome e o meu patrimônio, e respeitarás os bens do teu próximo, me prestarás um culto verdadeiro. Sempre dirás a verdade. Você honrará seus pais. Respeitarás as demais famílias. Sua morfologia. A pessoa. Deus não fala a um grupo de pessoas. Ele se dirige a você individualmente. Eles estão formulados na segunda pessoa do singular, a de maior força vinculante. Dessa forma, Deus se dirige a cada um de nós de maneira íntima e pessoal. O tempo verbal. Preste muita atenção ao que vou te dizer agora, porque isso é realmente surpreendente. Cada ação vem acompanhada de seu próprio tempo verbal. Tanto é assim que é o próprio tempo verbal que nos indica, sem dúvida, a intenção de quem fala. O tempo verbal que Deus usa nos 10 mandamentos é o futuro imperfeito na forma negativa. E em hebraico é exatamente igual ao espanhol. Ok, então, sabendo disso, vamos ver qual poderia ser a intenção do autor. O mais lógico e natural é pensar que são proibições. Apesar de que, ao longo de toda a minha vida, eu tenha visto uma grande quantidade de placas de proibição, nunca, jamais, as encontrei no futuro imperfeito negativo. Para ordens e proibições, normalmente se utiliza o infinitivo para as normas que são escritas, não correr ou proibido correr. E o imperativo presente para as ordens verbais, não corra ou eu te proíbo de correr. Mas um futuro para proibir, não correrás? Quantas vezes vocês já entraram em uma piscina e encontraram uma placa dizendo, não correrás pela borda da piscina, ou não entrarás com garrafas de vidro? Não, o tempo verbal não corresponde a uma proibição. Então, se não corresponde a uma proibição, qual seria a intenção do autor? Ameaças, talvez? Impossível, porque as ameaças são usadas para coisas ruins. Não se pode ameaçar alguém para que honre o pai ou a mãe, ou para que não mate. Que ações poderiam ser os mandamentos? Desejos, talvez? Não, também não. O tempo do desejo é qualquer tempo dentro do modo subjuntivo. E como está expresso no futuro negativo, as opções não coincidem. Que ação poderiam ser então os 10 mandamentos? Preste atenção, porque o que vou te dizer agora é muito importante. A diferença psicológica e teológica entre não mates e não matarás é suficientemente importante para que mereça nossa atenção. Só existe uma intenção possível que se encaixa perfeitamente com esse tempo verbal. São promessas. Eu te prometo que não matarás. Receber os mandamentos como proibições, ou seja, como condições para aceitação, seria biblicamente falso, além de teologicamente absurdo. Eles não são proibições, condições para aceitação, são promessas, ou seja, o resultado da aceitação. Deus, primeiro, os libertou do Egito e só depois lhes deu as tábuas da lei. Por isso, quando você entra no santuário, a primeira coisa que vê é o sacrifício de Cristo que nos liberta do pecado do mundo. E então, só depois disso, ele te oferece a santificação. Eu te prometo que, se você se aproximar de mim, diz Jesus, se você se entregar incondicionalmente, poderei te libertar do pecado e então você não roubará. Você não falará contra o seu próximo. Mas isso não é tudo. Eu te prometo que você não cobiçará coisa alguma. Agora sim, o verbo coincide. É impossível não perceber isso. Se desde criança detestamos que nos mandem, pior ainda suportamos quando nos proíbem. As ordens são questionadas sistematicamente, mas as proibições parecem provocar automaticamente o desejo de fazer o que é proibido. Se até hoje você viu os 10 mandamentos como uma série de proibições, posso te garantir que você não está entendendo. Por isso, muitas vezes no hebraico antigo do Antigo Testamento não se chamava de 10 mandamentos, mas sim de 10 palavras, de onde surge o termo grego decálogo. Satanás conseguiu enganar todo mundo em relação a essas 10 palavras de Deus. Fora do cristianismo, nem sequer levam isso em consideração. É ignorada. Dentro do cristianismo, ou consideram que com Cristo já não tem validade, que foi revogada, abolida ou cancelada, ou então a mudaram, foi modificada. E dos poucos que acreditam no texto bíblico como está, muitos interpretam mal, achando que são obrigações pesadas e tediosas. Por último, deixa eu te falar sobre o seu prólogo.
Quase sempre os 10 mandamentos são enumerados começando primeiro com a palavra não. Mostram um texto incompleto, mutilado, porque essas palavras não podem ser entendidas sem o seu prólogo. O que chama a atenção é que Deus não se apresenta como todo-poderoso, nem onipresente, nem sequer como legislador. Se ele vai te dar uma lei, o lógico seria que se apresenta-se como juiz de toda a terra. Mas não, ele se apresenta como um libertador, aquele que te tirou do Egito. Essa frase introdutória se conecta com a seguinte, tornando-se inseparável. Literalmente, poderia ser lido da seguinte maneira: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Portanto, não terás outros deuses diante de mim. Você estava oprimido até o pescoço pelos faraós e eu te libertei. E agora você vai ser realmente livre, além de todos os seus ídolos, do terror dos espíritos, dos feiticeiros, do medo, das forças da natureza e do oculto. Um texto que começa com uma frase tão libertadora nunca pode ser entendido apenas como proibições e ordens. Seria ver dois deuses em um mesmo texto, um libertador e o outro opressor. Deus dá uma receita a um povo já liberto para levá-lo a uma qualidade de vida superior, não para tornar sua vida impossível, não para impor uma nova escravidão. Aquele que libertou seu povo do Egito quer, com mais razão ainda, libertá-lo de seus medos, violências, confusões familiares, ódios, etc. Deus propõe um estilo de vida tão diferente daquele ao qual eles estavam acostumados, que até hoje não se pode entender teoricamente, a não ser que o experimentemos aos poucos. Como pode ser que aquilo que parece uma lista de proibições, na verdade, seja um caminho para a liberdade? Parece um paradoxo, mas na verdade é simples de entender. Só quando você está nos caminhos de Deus é que você é realmente livre, porque a todo momento você pode decidir se continua em seus caminhos ou se afasta dele. Mas aquele que se afasta de Jesus e cai na dependência do pecado já não pode escolher. Você pode escolher usar drogas, mas o dependente químico não sabe como sair das drogas. João 8, 32 e 36 diz: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E no versículo 36 diz: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Cada mandamento nos abre um caminho de liberdade, convidando-nos a sermos 10 vezes mais livres. Você será livre dos deuses imaginários, das influências de espíritos e astros e dos medos do oculto. Você será livre das superstições paralisantes das imagens e da idolatria. Você será livre da banalização do sagrado e de Deus, e aprenderá a respeitá-lo melhor. Você será livre das correntes do trabalho e do lazer para aprender a trabalhar e a descansar plenamente no momento certo, em corpo e espírito. Você será livre do individualismo insolidário, reconciliando-se com as raízes da sua existência. Você será livre dos perigos da agressividade para aproveitar a vida em fraternidade solidária. Você será livre do amor falso para desfrutar, em casal, de um amor pleno e sem reservas. Você será livre da insatisfação material e da necessidade de possuir a qualquer custo. Você será livre do engano para aproveitar uma vida plena sem precisar distorcer a verdade. Você será livre, enfim, das correntes da inveja, aproveitando plenamente aquilo que possui. Cada ponto do Decálogo propõe nos libertar de algumas das inúmeras servidões nas quais costumamos cair como seres humanos. Não basta amar a liberdade. Além disso, é preciso saber o que fazer com ela. Por isso, em Tiago 1, 25, fala-se da lei perfeita, a da liberdade. Ao longo da história da humanidade, os seres humanos fizeram deuses e ídolos à sua própria imagem e semelhança. A intenção que Deus tem para cada um de nós é que seja Ele quem vá nos transformando à sua imagem e semelhança. Eu não sei que tipo de escravidão você tem hoje na sua vida: a idolatria do dinheiro, o egoísmo, o adultério, a inveja, a mentira, a cobiça. Seja qual for a forma de escravidão que Satanás encontrou para te prender, Jesus te propõe que pode te libertar. Dê uma chance a ele. E não se esqueça de que a compreensão do que estou te explicando hoje pode determinar a salvação eterna sua e da sua família.